Oi pessoal, então estamos de volta agora com a resolução de exercícios da revisão de Química Orgânica. Nós temos aqui a questão 4 da página 563, que fala do tacrilato de metila. Apesar desse nome um pouco assustador, a questão ela pede somente o seguinte: a fórmula molecular e quantas ligações π e quantas ligações sigma esse composto possui. Então as perguntas são a fórmula molecular e o número de ligações π e ligações sigma desse composto. Se você tem dificuldade em química orgânica, uma boa dica é você transformar essa fórmula de bastão ou em linhas por uma fórmula estrutural expandida, colocando todos os átomos, todas as ligações. Isso vai te ajudar a responder a fórmula molecular e também o número de ligações π e sigma. Então, veja bem, eu tenho aqui um carbono, aqui um carbono, aqui um carbono, aqui um carbono e aqui um carbono. Então, vamos começar desse carbono. Esse carbono, ele faz uma ligação dupla com esse carbono. Esse carbono tem um carbono ligado a ele. Se aqui eu tenho duas ligações, então é porque eu tenho dois hidrogênios. Se aqui eu só tenho uma ligação, então é porque eu tenho três hidrogênios, certo? Eu estou nesse carbono aqui, que se liga a um outro carbono. Esse carbono aqui já tem quatro ligações, por isso que não tem nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui tem uma dupla O, certo? E ele está ligado a um oxigênio. Repare que esse carbono também possui quatro ligações. Esse oxigênio está ligado a mais um carbono, que está ligado a três hidrogênios, para inteirar quatro ligações. Então, esse composto é esse, só que agora a visão fica bastante facilitada. Observe o seguinte: eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu já começo a fazer a minha fórmula molecular. Eu tenho quantos hidrogênios nesse composto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. E eu tenho dois oxigênios. Então, esta é a fórmula molecular desse composto. Esse composto apresenta a fórmula molecular C5H8O2. Quanto ao número de ligações π e sigma, o que eu quero chamar a sua atenção? Quando eu tenho uma dupla ligação, como aconteceu aqui, uma é π, a outra é sigma. O mesmo vai acontecer aqui, uma é π, a outra é sigma. Então, eu só tenho nesse composto duas ligações π. O restante, todas as outras ligações serão sigma. Então, quantas ligações sigma eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 ligações sigma. E isso fecha a questão na letra E, gabarito letra E. Aproveitando essa questão, nós podemos revisar os conceitos de classificação de cadeia. Nós podemos aproveitar esse composto e classificar essa cadeia para trabalhar os conceitos de classificação de cadeia. Eu tenho aqui uma cadeia que ela é aberta, ela tem extremidades livres. Eu tenho uma cadeia que é insaturada. Por que ela é insaturada, Carminha? Porque ela tem uma dupla entre carbonos aqui. Então, eu tenho aqui uma cadeia que é insaturada. Essa cadeia, ela é classificada como heterogênea. Por que ela é heterogênea? Ela tem aqui um átomo diferente entre dois carbonos. Ela possui um heteroátomo, portanto, ela é heterogênea, certo? E ela é uma cadeia ramificada. A cadeia principal está passando aqui. Esse carbono está fora da sequência. Ele é uma extremidade livre. Então, essa cadeia é ramificada, certo? Isso não pergunta na questão, é apenas uma forma da gente estudar mais um pouco. A outra questão desse momento é a questão número 5 da página 563.
Essa questão fala de 0,1 mol de um hidrocarboneto que vai ser queimado, gerando 22 gramas de CO2 e 10,8 gramas de água. E a pergunta da questão, o pedido da questão é para fazer a fórmula molecular desse composto e determinar se ele é um alcano, um alceno, um cicloalcano. Então eu tenho que fazer a fórmula e classificar o hidrocarboneto. É uma questão bastante importante e ela foi escolhida porque faz um link da nossa matéria anterior com a nossa matéria atual. Bom, vamos começar do CO2. O aluno tem que entender que todo o carbono que estava aqui vai estar aqui. Eu vou queimar o hidrocarboneto, é uma combustão completa, para ela ocorrer tem que entrar O2, sair CO2 e água. Todo o carbono que estava nesse hidrocarboneto virou CO2. Então, eu posso ir à tabela periódica e verificar que o carbono 12, H1 e O16. E aí eu posso pegar o CO2 e fazer a massa molar dele. 1 que multiplica 12, 2 que multiplica 16, isso vai dar 44 gramas por mol. Então eu tenho aqui, em 44 gramas do CO2, 1 mol de carbono. Aqui embaixo é 1, 12 gramas equivale a 1 mol. No composto, quando queimado, 0,1 mol dele, formou 22, então eu vou botar 22 aqui e vou descobrir o número de mols de carbono que tinha nesse 0,1 mol desse composto. Se eu dividir por 2 aqui, eu vou dividir por 2 aqui, metade, metade. Então eu acabo de descobrir que eu tenho 0,5 mols de carbono, certo? E o mesmo raciocínio eu vou usar para a água, certo? Pensando o seguinte: água, massa molar, 2 que multiplica 1, 1 que multiplica 16, massa molar, 18 gramas por mol. Aqui é 2, então eu entendo o seguinte: em 18 gramas, que é 1 mol de água, eu tenho 2 mols de hidrogênio. São 2 mols de hidrogênio para cada 1 mol de água. Se eu tenho 10,8 gramas de água, quantos mols de hidrogênio eu vou ter? Fazendo essa conta, você vai encontrar 1,2 mols de hidrogênio, que nos levam a pensar o seguinte: esse composto, 0,1 mols dele tem 0,5 de carbono e 1,2 de hidrogênio, certo? Se você multiplicar aqui por 10, isso vai virar 1. E aí você multiplica aqui por 10, que vai dar 5. E você multiplica aqui por 10, que vai dar 12. Então, a fórmula do seu composto é C5H12. C5H12 é um alcano. Por quê? A fórmula geral do alcano é CnH2n mais 2. Veja, se aqui é 5, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, esse composto é um alcano.